Olá para todos, meu nome é Genilce Cunha, sou psicóloga, tenho falado aqui para você sobre regulação emocional e hoje damos continuidade ao último vídeo em que eu estava falando sobre regulação emocional na infância, na fase de 1 ano e meio a 3 anos. Então, gente, hoje eu fiquei de falar para você sobre a birra. O que é a birra, não é? A birra geralmente ela começa por volta dos 2 anos de idade. Tem alguns teóricos que até escrevem sobre os terríveis 2 anos, porque é quando a criança começa mesmo a apresentar aquele comportamento de dar birra, de rolar no chão, e os pais ficam desorientados, como que eu vou fazer para lidar com essa criança, e os pais começam a achar que é uma forma da criança ser opositora a eles, então não tem nada disso. O que é a birra nessa fase? A birra é uma forma que a criança desenvolve, né, de lidar com frustração. Na verdade, não é nem que a criança desenvolve, acontece. A emoção vem com tanta força que a criança apresenta sim, dando essa birra. Então é uma forma de lidar com a frustração do não. A criança se ressente e devolve com raiva. Isso pode despertar então nos pais uma sensação ruim, porque muitas vezes faz com que os pais se sintam desconfortáveis, inseguros com aquela situação, de como lidar com aquela situação. E muitos pais agem devolvendo para a criança da mesma forma, com muita raiva, e isso não vai ajudar, né? Então, assim, a birra não é manipulação, não existe manipulação na fase da infância, tá? Birra é uma estratégia para colocar para fora toda uma reação fisiológica disparada pela raiva, pela frustração que a criança não consegue controlar por não ter recursos mentais, cognitivos de regulação emocional. Então, assim, quando as emoções são disparadas, elas nos tomam como ondas. Elas são disparos fisiológicos que chegam ao ponto de nos intoxicar. Observamos isso ao sentir a sua intensidade. Então, olha só, a desregulação emocional, para vocês terem uma ideia de como que é isso, seria, imagine a sensação de uma onda forte que nos dá aquele caldo na praia, típico do mineiro. É a emoção desregulada, ela vem com uma força descomunal e nos tira do eixo de equilíbrio, nos derrubando, nos fazendo explodir. Já a regulação emocional, quando essa onda forte de emoção vem, ela passa por nós sem nos dar o caldo. Nós usamos de estratégias cognitivas, estratégias do pensamento para enfrentá-las sem sermos derrubados. Então, uma marolinha derruba uma criança e não derruba um adulto. Pelo menos não deveria derrubar, não é? Isso significa que a criança não tem mecanismo de controle desenvolvido. Ela aprenderá a desenvolvê-lo pela mediação dos pais. Ela aprenderá com os pais, porque ela ainda não sabe nomear o que ela sente. É um desconforto total no corpo dela. Então, e aí eu coloco para vocês, e quantos adultos vocês conhecem que com raiva agem de forma impulsiva, ameaçando, agredindo, dando murros em paredes ou mesas, descontando no trânsito? Isso nada mais é do que uma manifestação adulta de birra. Mas o adulto, ele tem recursos para buscar ajuda. A criança e o adolescente ainda não têm esses recursos. Eles precisam dos pais para agirem como filtros. Os pais vão controlar, os pais vão dar essa contenção, vão ajudar a criança a deixar expressar essa emoção de uma forma segura e sem que traga danos para ela ou danos para o ambiente. E aí, como que a gente vai lidar então com essa birra? Como que nós vamos fazer com essa emoção? Ensinando a criança a regulá-la. E como que isso é feito? Então é assim, olha, durante a birra,
Nós dizemos assim para a criança: tudo bem, você está com raiva porque a mamãe não te deu o que você queria. Deixarei você melhorar, pode ficar à vontade, pode chorar à vontade. E aí sabe o que o papai e a mamãe vão fazer? Vão sentar no banquinho e aguardar. Vão aguardar junto, não vão ignorar a criança, não vão ameaçar, eu vou embora, vou te deixar aqui. De jeito nenhum, porque isso não ajuda e só faz a criança desenvolver uma ideia mental de que se eu não for boazinha eu serei abandonada. E aí quando ela chegar lá na adolescência, os pais vão querer um filho, uma filha com autonomia, um filho e uma filha que não sejam manipulados por colegas. Como que eles não vão ser manipulados por colegas e nem por namorados? Se eles aprenderam lá atrás que aquela maior figura de amor da vida deles disse para eles: se você não se comportar, se você não parar de dar birra, eu vou te abandonar. Então tomem muito cuidado com aquilo que vocês comunicam para o filho de vocês, tá? Então gravem isso. A birra é uma estratégia para que a criança coloque para fora toda uma emoção e não exploda dentro dela, não imploda. Então ela explode, ela externaliza. E aí, o que a gente vai fazer depois? Então a gente senta, aguarda, não deixa ela quebrar nada, não é? E depois que ela acalmar, nós damos colo, nós a colocamos no colo e falamos para ela: vai passar, você estava com raiva e agora você está triste. Aí a gente olha bem no olhinho dela e fala assim: nós também estamos tristes. A mamãe fala: eu também estou triste, né? Mas juntos nós vamos resolver isso. Nós vamos aprender a lidar com essa emoção raiva que é tão forte. E tudo vai passar. E um pouco depois nós explicamos, nós falamos para a criança sobre as circunstâncias que ela vivenciava. Então, uma das formas de conter a birra é olhar nos olhos da criança. O nosso olhar, ele é poderoso para ela porque ele dá conforto à criança. Eu já falei disso para vocês anteriormente. E olha só, teve uma época que uma mãe me contou da birra que a criança dava para ficar na cadeirinha na hora de colocar o cinto de segurança. E aí eu orientei a trabalhar com distração. Nós vamos distraindo a criança. Cadê o boi? Como é que o boi faz? Mu! E vamos colocando nela o cinto de segurança. E depois que ela já está andando e está conformada, a gente conversa da importância do cinto de segurança. Por que nós temos que usar? E que se a criança não usar o cinto de segurança, né, o papai pode levar uma multa, a mamãe vai levar uma multa, e explicar para a criança o que é multa e mostrar um papel fazendo de conta que é uma multa, porque aí a criança ela precisa do concreto para ela entender, não é? O que está acontecendo. Então olha só, eu peço muita atenção para vocês, né? Nós não damos à criança aquilo que foi motivo de birra. Por exemplo, se ela deu birra porque ela queria um brinquedo, se ela deu birra porque ela queria bala, nós não vamos dar após a birra o brinquedo ou a bala para a criança, porque assim nós vamos reforçar para ela a ideia de que toda vez que ela der birra, ela vai ganhar aquilo que ela queria, aquilo que desencadeou a birra nela. Então, vamos pensar também assim, existem fatores que favorecem a birra, tá? Quais são eles? Dor. Então a criança com dor, ela fica mais irritada, ela fica mais vulnerável, o adulto também fica, não é? O sono, a fome, cansaço físico, tédio, o tédio, sem ter nada para brincar, sem ter nada para fazer, a criança fica entediada e ela fica nervosa. Ciúmes, desejo da presença dos pais e fatores ambientais. O que eu chamo de fatores ambientais? Olha só, pais ansiosos e irritados oferecerão para a criança um ambiente ansioso, um ambiente irritado, um ambiente sem paz, sem tranquilidade, sem calma, um ambiente que não é amoroso, aconchegante. Consequentemente, nós teremos uma criança birrenta. Então, pais ansiosos e irritados, criança birrenta. Pais raivosos, criança birrenta. Porque ela está aprendendo com o papai ou com a mamãe como eles fazem para resolver as coisas, não é?
fator que acontece, tá? Neurocientistas observaram que durante esse período aí de 2 anos, o cérebro, porque nós temos uma neuroplasticidade cerebral. O que é isso? O nosso cérebro ele passa por transformações ao longo do desenvolvimento e é capaz de mudar a sua arquitetura através do fortalecimento de certas áreas cerebrais, como forma compensatória também de algum prejuízo neurológico que a criança possa ter. Por exemplo, crianças que têm algum sofrimento no parto, que têm uma paralisia cerebral, né? À medida que ela é trabalhada na fisioterapia, em que ela, na terapia ocupacional, as estruturas, tudo que se mexe no corpo, vai fazer ligações cognitivas do cérebro. O mesmo vai acontecer com a criança, porque de 0 a 2 anos, o desenvolvimento dela é fantástico. É um bebê que ele está no colo, que ao fim de 2 anos ele está falando, ele está andando, ele está explorando o ambiente. Então, o que acontece? Nesse período, alguns neurônios vão perdendo a função, porque a criança ela já adquiriu, ela já fez a aquisição daquelas funções. Aquelas funções já se tornaram mecanizadas dentro dela. Então, o que acontece? Alguns neurônios vão, como se fosse alguns vão desligar, outros vão mudar a sua rota para dar assistência em algumas áreas em que serão mais necessários, não é? Então acredita-se que nesse período que isso aí favoreça a birra, que isso deixa a criança mais sensível para que ela possa ter explosões. E a birra não vai ser só pela raiva. A birra também, como eu falei para vocês, em qualquer situação de frustração, tá bom? Então, por exemplo, ela tá triste que não tem a mamãe por perto, ela pode dar birra. E nós sabemos que ainda nesse período, até 2 anos de idade, a criança tem uma ligação maior com a figura materna. Depois, ela vai desenvolver uma ligação maior com a figura paterna, que eu até brinco que é a hora que a mamãe vai descansar, porque na hora que a mamãe vai para ler para ela, ela fala assim, mamãe não, eu quero papai, não é? Então a mamãe tem que aproveitar para descansar. E nesse período, então, muito importante, tá? Leitura, musiquinha, porque tudo isso ajuda a criança também a acalmar, relaxar e a processar cognitivamente seus aprendizados. E uma coisa que é imprescindível é o acompanhamento com o pediatra. É por isso que a criança precisa de ir ao pediatra durante o primeiro ano de vida, todos os meses. Após o primeiro ano de vida, ela vai ao pediatra, vai reduzindo a frequência. Mas é importante que os pais tenham esse cuidado, porque será o pediatra aquele que observará se a criança está tendo alguma dificuldade ou algum transtorno do desenvolvimento infantil. E se ela, nesse período, tiver o que a gente chama de estimulação precoce, as chances de superação das dificuldades serão infinitamente maiores. Então, precisamos então ter a habilidade, a sensibilidade de respeitar os horários da criança, criarmos estratégias para termos o que oferecer para ela. Por exemplo, vou dar o exemplo aí de ir ao pediatra mesmo. Vai que a consulta atrasa, está próximo do horário de alimentação, que a criança tenha lá, que os pais tenham alguma coisa para dar para a criança se alimentar, para aplacar essa fome inicial, que os pais possam ter brinquedos para distraí-la, porque isso tudo vai ajudar a reduzir a probabilidade da birra. Então, gente, olha, ao decidirmos sermos pais, assumirmos a responsabilidade de sermos tutores. Então, é nossa responsabilidade buscar ajuda profissional ou informações quando nos sentimos limitados em nossas ações. Errar é humano, isso faz parte, né? Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. A gente se torna pai e mãe quando o nosso filho nasce. Eu tenho 2 filhos, a forma como eu criei o meu primeiro filho
E a minha segunda filha foi bem diferente, porque eu já estava num grau de amadurecimento, de conhecimento eu já tinha uma experiência, uma bagagem como mãe. Mesmo que vocês falem assim, a psicóloga falando isso, gente, a gente é gente, não é? Eu não vou ser com meu filho como uma profissional, uma psicóloga. Se eu for psicóloga para meu filho, eu vou estar acabando com ele, eu tenho que ser mãe dele, eu não tenho que ser psicóloga dele, tá? Então, é muito importante que nós busquemos ajuda, porque pode acontecer de a gente estar no momento aí de desorganização interna e o profissional irá nos ajudar. Então, gravem isso com vocês. Nenhum pai ou mãe serão bons pais quando acuados pelo medo. Eu já trabalhei com vários pais que se sentiam acuados, paralisados e que por medo transformaram o filho num reizinho tirano. Os pais se transformam ou então pais que se transformam em súditos, realizadores de desejos, comprometendo o processo de educar e de socializar da criança. Também já trabalhei com pais sensatos, ótimos aliados, que assumiam que não tinham aquela competência, que não sabiam tudo e vieram buscar ajuda e foram ótimos aliados terapêuticos e que estão aí colhendo, né, os frutos de todo um processo bem trabalhado. E também temos outros pais que não deram devida atenção para as birras e comportamentos excessivos dos filhos, educaram com base na educação antiga do bater, colocando toda a carga da responsabilidade pelos problemas familiares nas costas da criança. E como a criança, ao ser mais vulnerável, é muito fácil dela somatizar, absorver todo aquele ambiente familiar e devolver tudo aquilo em comportamentos que não são socialmente aceitos. Então, lembrem-se, pais regulados emocionalmente é igual a ambiente familiar equilibrado e filhos emocionalmente regulados. Então é isso. Um abraço grande para vocês, tudo de bom. Deixem aí seu like, compartilhem esse vídeo e até o nosso próximo encontro.